Olá pessoal, mais um vídeo. Continuando o estudo de transformação linear, vou fazer agora dois exercícios, usando uma determinada propriedade desse conteúdo. Bom, a propriedade diz o seguinte: se a aplicação T de domínio V e contra domínio W é linear, então eu estou afirmando que ela é linear, então ela satisfaz aquelas duas propriedades. Então, a transformação da soma de um número, de um escalar por um vetor, mais outro escalar vezes outro vetor, é igual à soma das transformações, né, que é aquela primeira propriedade. Ora, mas t de A1, V1 é exatamente A1, t de V1, que é exatamente igual a A2, t de V2. Portanto, a transformação dessa soma gera uma soma desses produtos. Então, essa é a propriedade. Claro que V1 e V2 pertencem a V, e A1 e A2 são escalares pertencentes a R. Bom, então, por que eu estou fazendo essa propriedade? Porque, veja, se eu conhecer uma base do domínio V, quer dizer, uma base é o conjunto mínimo de vetores, tal qual eu posso escrever qualquer vetor desse conjunto, desse espaço vetorial, em função dessa base. Então, a base é um resultado, é um conjunto de vetores, no caso mínimo, para que você escreva todos os vetores desse espaço vetorial. Ora, se isso aqui, então, é uma base, então eu posso escrever qualquer vetor dessa forma, o A1, V1, mais A2, V2, mais tantos que eu precisar, AN, VN. Né? Então, aqui está o seguinte, que o V é uma combinação linear, né, dos vetores da base. Tá certo? Bom, então se todo vetor pode ser escrito com essa combinação linear, então eu vou aplicar a propriedade. Então vamos ter T de V, vai ser T disso tudo aqui. Ora, mas T disso tudo nós já sabemos que é exatamente A1 vezes T de V1, A2 T de V2 e assim por diante. Ora, dessa forma, se eu conhecer as imagens de cada vetor da base, então se eu conhecer a imagem do vetor V1, que é T de V1 é a imagem. Então, se eu conhecer a imagem desse, a imagem desse e a imagem desse, é possível conhecer que tipo de transformação eu estou fazendo. Claro que ela vai ser linear. Mas como que ela poderá ser escrita? Então, é isso que a gente vai fazer nos exercícios. Dadas as imagens dos vetores que formam a base, eu vou calcular qual é a transformação. Bom, aqui está o exercício, então, eu tenho uma transformação T, que ela vai do espaço no plano. E esses três vetores formam uma base de R3. Então, esses três vetores, né, se você fizer a soma do produto do escalar por esse, mais outro escalar por esse, mais outro escalar por esse, deve resultar no vetor nulo. E cada escalar que você multiplicar por esses vetores também serão nulos, todos eles. Muito bem, então esses três componentes aqui esses três vetores formam uma base do R3. Ora, aí eu tenho a imagem de cada vetor da base. Então aqui está o do primeiro, do segundo e do terceiro. Veja que você tem três componentes, porque é R3, e você tem dois componentes, porque é R2, certo? Bom, eu quero descobrir então qual é a transformação que gera essas imagens para cada vetor do R3. Então, depois eu vou querer calcular qual é a imagem desse vetor aqui. Muito bem, então eu vou escrever que o vetor genérico XYZ, né, que é o vetor do R3, vai ser a combinação linear
de um escalar vezes o primeiro vetor da base, mais outro escalar vezes o vetor da base, mais outro escalar vezes o outro vetor da base. Porque esse cara aqui é um vetor de R3. E como esses vetores formam uma base, então esse vetor pode ser escrito com essa combinação linear. Bom, fazendo o produto aqui, ó, A1 vezes 0 dá 0. A2 vezes 1 dá A2. E mais A3 vezes 1 dá A3. O segundo componente, A1 vezes 1 dá A1. A2 vezes 0 dá 0. E A3 vezes 1 dá A3. Terceiro componente, A1 vezes 0 dá 0. A2 vezes 1 dá A2. E A3 vezes 0 dá 0. Portanto, os vetores são esses aqui, ó, né? Os componentes são esses. Então, daí eu posso escrever que o A2 mais o A3 é igual ao x. O A1 mais o A3 é igual ao y. E, por fim, o z vai ser exatamente igual ao A2. Ora, mas se A2 vale z, então se eu substituir aqui, eu vou calcular o A3. Então, vai ser x menos z. Ora, se eu já tenho o valor do A3, que é x menos z, eu vou substituir aqui e vou calcular o A1. Então, vai ficar y menos x mais z. Aí está. Então, agora vamos substituir lá na primeira frase. Então, vamos ter t disso aqui vai ser igual a 1 vezes t disso aqui, aplicando a propriedade, mais A2 t vezes isso, mais A3 vezes t vezes isso, t disso. Pronto, aqui está, então, aqui está a transformação e aqui estão as imagens, né? As imagens de cada vetor da base. Então, substituindo, né? Que eu vou ter esses valores, eu vou trazer aqui para vocês, ó. Eu vou substituir, então. Então, vamos ficar com A1, mas quem é A1? Ora, é y menos x mais z, então substituir no lugar do A1. E o t de 0, 1, 0 é 1 e menos 2, substituir. O A2, olha, o A2 vale z, portanto vai ficar z vezes a imagem do 1, 0, 1, que é 3, 1. Mais A3, mas A3 é quem? É x menos z. Então, fica x menos z vezes a imagem de 1, 1, 0, que é 0, 2. Bom, fazendo as contas agora, vamos chegar no seguinte. Esse escalar vezes 1 dá isso aqui. Z vezes 3 dá 3z. E x menos z vezes 0 dá 0. Portanto, acabamos aqui a primeira componente. Na segunda componente, eu vou ter essa parte aqui vezes menos 2. Então, eu vou ter menos 2y mais 2x menos 2z. A segunda componente aqui é z, z vezes 1. E a segunda componente aqui é x menos z vezes 2. Então, 2x menos 2z. Simplificando, vamos ter isso daqui, então. Aqui eu vou ter menos x mais y mais 4z. E a segunda componente vai ser 4x menos 2y e menos 3z. Então, aí está a transformação linear, é essa daí. Veja que você tem 3 componentes aqui, porque é do R3, e aqui você tem 2 componentes, que é do R2. Então, essa é a transformação linear. Bom, agora vamos calcular o que ele pediu. Ele pediu para calcular qual é a imagem deste vetor. Ora, então eu vou substituir, porque o x vale 5, o y vale 3 e o z vale menos 2. Então, substituindo aqui, menos 5 mais 3 mais 4 vezes 2 dá 8, menos 8. E substituir aqui, 4 vezes 5, 20. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. E menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Fazendo a continha, então, ficamos com menos 10 e 20. Então, a imagem desse vetor é exatamente menos 10 e 20. Neste segundo exercício,
agora de R2 para R3. Então, eu tenho aqui a imagem do menos 1, 1, que é 3, 2, 1, e a imagem do 0, 1, que é 1, 1, 0. E eu quero determinar, então, essa transformação. Bom, esses dois vetores, se você fizer a combinação linear deles, tem que dar o vetor 0, 0. E o escalar que vai multiplicar cada um deles também deve ser 0. E realmente é. Então, esses dois componentes aqui formam a base do R2. Isso quer dizer que qualquer vetor de R2 pode ser escrito com esses dois vetores aqui. Então, vamos lá. X e Y, que agora é do R2, vai ser A1 vezes o primeiro vetor, mais A2 vezes o segundo vetor, né? Agora, vamos multiplicar. Vamos ter menos A1 mais 0. Então, ficou menos A1. Depois temos A1 mais A2. Então, aí estão os dois componentes, né? Muito bem. Agora, podemos tirar aqui que menos A1, que é o primeiro componente, corresponde a x. E A1 mais A2 corresponde a y. Ora, mas se menos A1 é igual a x, então quer dizer que A1 é igual a menos x. Substituindo embaixo, vem menos, vamos ter A2 igual a y mais x. Substituindo, vamos ter que o par ordenado xy é igual a menos x, que é o A1, vezes. Agora, eu já coloquei aqui o vetor da base e o segundo componente, que é y mais x vezes o outro vetor da base. Agora, vamos aplicar a propriedade. Então, aplicando t, a transformação aqui, a transformação aqui, a transformação aqui. Ora, esse t, a transformação, é a imagem do vetor. E a imagem do vetor menos 1, 1 é 3, 2, 1. Aqui está. E a imagem do vetor 0, 1 é o 1, 1, 0. Aqui está. Vamos multiplicar agora. Vamos ter menos 3x, que é a primeira componente, e aqui y mais x, que é a primeira componente. A segunda componente é menos 2x, e aqui é y mais x, vezes 1, então é y mais x. A terceira componente é menos x vezes 1, menos x, e y mais x vezes 0, que é 0, portanto ficou menos x. Então aqui está a transformação t de xy, é esse vetor aqui, né? Então, veja que tem três componentes, né? Porque é R3. Uma segunda pergunta para esse exercício seria o seguinte: eu quero encontrar um vetor aqui do R2, de modo que a imagem dele seja menos 1, menos 2, 1 e menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha resposta do exercício anterior, certo? Aqui está a resposta. E agora eu vou fazer o seguinte: ora, o menos 2x mais y é a primeira componente, e, portanto, ela é igual a menos 2. A segunda componente é menos x mais y, e ela é igual a 1. E a terceira componente é menos x, então é igual a menos 3. Ora, com isso, eu já posso dizer que o x vale 3, e substituindo, y vai valer 4. Então, eu vou dizer que o vetor que se quer calcular aqui é o vetor 3, 4. Então, o vetor 3, 4 terá como imagem o vetor menos 2, 1 e menos 3. Um abraço, pessoal, até a próxima.